A aula de hoje nós iremos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos diz o seguinte: em qualquer triângulo ABC, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, ou seja, A sobre seno de A. Então, no caso, esse A é o lado A, né? O lado A sobre o seno do ângulo A é igual ao lado B sobre o seno do ângulo B, que é igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. Quando que a gente utiliza a lei do seno? Quando eu tenho dois ângulos e um lado e eu quero descobrir a medida do outro lado. Então, coloquei aqui uma espécie de rascunho, né? Eu tenho dois ângulos e um lado e tenho um terceiro lado que eu quero saber qual que é a medida, né? Um segundo lado, desculpa. Bom, vamos ao primeiro exemplo, né? Em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros, tá aqui, né? A base do triângulo, e o ângulo oposto à base mede 120 graus, tá aqui o ângulo oposto. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo. Bom, se um lado é 120 graus, a soma é 180, né? Os outros dois ângulos do triângulo só poderiam ser 30, né? Observa, 30 mais 120 dá 180. E num triângulo isósceles, sempre eu vou ter dois ângulos e dois lados iguais. Então, por isso que os ângulos da base aqui são iguais. Eu quero descobrir a medida desse lado, que também é a mesma medida desse lado, né? São lados iguais. Então, quero saber quanto que mede a medida x. E para isso, a gente vai utilizar a lei dos senos. Então, sempre eu vou começar pelo x, né? Então, x sobre o seno de 30 graus, porque o 30 graus está oposto ao lado x. Então, a gente monta assim, x sobre o seno de 30 graus é igual ao... Agora, eu tenho o outro lado que eu conheço a medida, é o lado 6 centímetros, então a gente vai utilizar ele. Então, isso é igual a 6 sobre o seno de 120, que é o ângulo que está oposto. Então, fica 6 sobre seno de 120. Agora, a gente vai fazer as substituições. Como que fica? Fica x sobre seno de 30 graus, o seno de 30 graus é 1/2, isso é igual a 6 sobre o seno de 120 graus. Só que se eu for consultar na tabela, eu não sei o seno de 120, mas é fácil a gente descobrir qual que é o valor dele. Eu estou desenhando um ciclo trigonométrico aqui, né? Eu sei que o 120 graus, ele fica entre 90 e 180. O seno, ele é positivo nos ângulos de cima e negativo nos ângulos de baixo. Então, o seno de 120 graus é positivo. E para a gente descobrir qual que é o valor dele, a gente precisa descobrir qual que é o tamanho desse arco. Que o que a gente faz é só fazer 180 menos 120. Ou seja, o seno de 120 graus é igual ao seno dessa medida aqui, né, que é 180 menos 120, dá 60, então é igual ao seno de 60, que é só consultar na tabela, né, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E a gente vai substituir isso lá, né, no lugar do seno de 120, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. Bom, eu posso cortar o 2 com 2 aqui embaixo para facilitar nos cálculos, né? E agora a gente vai multiplicar cruzado. Então, fica x vezes raiz de 3x, x vezes raiz de 3 dá raiz de 3x, isso é igual a 6 vezes 1 dá 6. Ou seja, x é igual a 6 sobre raiz de 3. Se eu quiser deixar no formato de raiz, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, para a gente racionalizar o denominador. Então, fica 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Por fim, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o valor de x é 2 raiz de 3. Bom, eu também poderia dar um valor aproximado, né? Então, é só a gente substituir raiz de 3 pela sua aproximação. A gente sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, o x é aproximadamente 2 vezes 1,7, que dá 3,4 centímetros, né? Porque se a medida de 6 está em centímetros, o meu resultado também estará em centímetros. Todas essas formas aqui, ó, ou deixar 2 raiz de 3 ou 3,4 centímetros, são formas corretas, né? Depende, às vezes o exercício tem opções, então a gente vai ter que procurar
a opção correta de acordo com o que está marcado, né? Mas as duas formas estão corretas. O próximo exemplo diz o seguinte: no triângulo abaixo, calcule o valor da medida x. Então, a gente também, aqui, observa, eu tenho dois ângulos, uma medida conhecida, que é aqui 3 raiz de 2, e uma medida que eu não sei. Então, eu tenho dois ângulos e um lado desconhecido. É a forma perfeita para aplicar a lei dos senos, né? Então, a gente sempre começa com x. X sobre o ângulo oposto, o seno do ângulo oposto, então fica x sobre seno de 45 graus é igual. Agora eu vou pegar o lado que eu conheço, né? 3 raiz de 2 vezes o seno de 60 graus. Então, 3 raiz de 2 sobre o seno de 60 graus. Agora eu vou substituir o seno de 45 e o seno de 60 por os valores encontrados na tabela. Então, quer dizer que fica x sobre o seno de 45 graus, tá aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 3 raiz de 2, o seno de 60 graus, pesquisando na tabela, raiz de 3 sobre 2. Para facilitar, a gente também pode fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior, né? Cortar a raiz de 2 com raiz de 2. Então, como é que fica? Agora eu vou multiplicar cruzado. X vezes raiz de 3, fica raiz de 3x, isso é igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu vou repetir o 3, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Se a gente for observar, a raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que é 2. Sempre que eu multiplicar uma raiz por ela mesma, o resultado é o próprio número, né? A gente tem essa informação. Então, aqui eu repeti o 3, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. O raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, fica x é igual. Agora eu vou multiplicar, né? 3 vezes 2, 6. E o raiz de 3 veio dividindo. Da mesma forma como a gente fez no exercício anterior, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar o denominador. Então, fica x igual 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3, né? E 6 dividido por 3 dá 2. Então, meu x é igual a 2 raiz de 3. Que, da mesma forma que no exercício anterior, se vocês quiserem obter um valor aproximado, é só substituir o raiz de 3 por 1,7, que é a sua aproximação. Como aqui nesse exercício eu já tenho uma medida que tem uma raiz, eu também vou deixar essa medida com uma raiz, porque isso aqui significa que eles querem um valor mais exato, né? Eu não vou substituir, não. A próxima lei que a gente vai estudar é a lei dos cossenos. E o que ela diz o seguinte: em um triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Ou seja, então aqui a gente tem 3 formatos da lei dos cossenos, né? Eu vou começar com esse daqui e o resto são só analogias, né? Da mesma forma. Bom, então a gente sempre começa com o lado que a gente quer descobrir, né? Então aqui no caso o A, tá aqui A ao quadrado é igual. Aí agora eu pego outro lado qualquer, então B ao quadrado, outro lado qualquer, mais C ao quadrado, menos, porque o menos é da fórmula, o 2 também é da fórmula, então 2 vezes. Aí, os dois lados que eu elevei ao quadrado no segundo membro, né? Se eu comecei com A, eu vou fazer B vezes C. Então, 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do A. Lembra que a gente começou com o ângulo A. Então, eu vou pegar o cosseno desse ângulo. Bom, quando é que eu utilizo a lei dos cossenos? Quando eu tenho um ângulo e 2 lados. Eu quero descobrir a medida do terceiro lado. Ou também eu posso querer descobrir a medida de um dos ângulos. Bom, a lei dos cossenos serve para as duas coisas, né? Então, observa que aqui na lei dos cossenos eu só tenho um ângulo, que é desse ângulo que eu vou ter que calcular o cosseno dele, né? Então, observa, se eu tiver o ângulo A,
a medida do ângulo A, eu vou começar com A ao quadrado, com o lado que está oposto a A. Se eu tiver a medida do ângulo B, eu vou começar com o lado B ao quadrado. Se eu tiver a medida do ângulo C, eu vou começar com a medida do lado C ao quadrado. Vamos fazer um exemplo que as coisas ficam mais fáceis com coisas práticas, né? No triângulo da figura abaixo, determine x. Observa, vamos dar uma olhada nesse triângulo. Eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho o lado 5, o lado 8 e eu tenho o lado x, que é o que eu quero descobrir. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que ver é o ângulo que vocês têm. No caso, aqui eu tenho o ângulo de 60 graus, que é o ângulo B. Então, eu vou utilizar a segunda fórmula, que é essa daqui, né? B ao quadrado é igual ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes cosseno de B. Eu vou pegar o lado que está oposto ao ângulo que eu tenho, né? Eu tenho o ângulo de 60 graus, eu vou pegar o x, que é o lado oposto. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. Agora, eu vou pegar os outros dois lados e pegar os quadrados deles, né? Então, eu tenho o lado 5 e eu tenho o lado 8. E eu vou pegar tudo isso ao quadrado. Então, é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aí, menos 2 vezes, esse 2 vezes é da fórmula, o menos também. Os mesmos números que eu peguei aqui, eu vou colocar multiplicando. Então, menos 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo que eu tenho, né? Que é o ângulo de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Então, tá aí, a gente substituiu tudo, né? Então, só repetindo, como a gente começou, a gente verifica qual ângulo eu tenho. Eu tenho o ângulo de 60 graus, então vou pegar o lado oposto, é por ele que eu começo. Então, começo aqui, x ao quadrado, aí depois eu pego os dois lados, a soma deles ao quadrado. Então, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos é da fórmula, 2 vezes esse número vezes esse, então 5 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo que eu tenho, né? A gente não começou pensando no ângulo 60, então vou pegar o cosseno desse ângulo, né? Lei dos cossenos, então tem que utilizar o cosseno. Agora a gente vai começar a substituir isso daí para a gente resolver, né? A gente quer descobrir o valor de x. Então fica x ao quadrado é igual 5 ao quadrado dá 25, mais 8 ao quadrado 64. Agora aqui fica menos, eu vou deixar esse 2 aí porque eu tenho a intenção. 2 vezes 5 vezes 8, 40, vezes o cosseno de 60 é 1/2. Então, era essa a intenção de eu deixar o 2, né? Como o cosseno de 60 é 1/2, eu posso cancelar aqui esse com esse. Agora eu vou somar os valores que sobraram, né? Então, sobrou 25, 64 menos 40. A gente vai fazer isso, né? 25 mais 64 dá 89, menos 40 dá 49. Então, quer dizer, x ao quadrado é igual a 49, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 49, ou seja, x é igual a mais ou menos 7. Bom, como nesse caso a gente está trabalhando com uma medida, né? A medida negativa não serve, né? Como a gente está trabalhando com medida, o x não pode ser negativo, ou seja, o x é igual a 7. O próximo exemplo, ele diz o seguinte, calcule o valor de x. Então, eu quero descobrir a medida desse lado, aí eu vou verificar o que eu tenho. Eu tenho o ângulo que está oposto a esse lado e eu tenho a medida dos dois outros lados do triângulo, né? Então, eu tenho as condições perfeitas para eu aplicar a lei do cosseno. Eu quero descobrir um lado, eu tenho as outras duas medidas dos lados do triângulo e um ângulo, né? Então, dá para eu aplicar a lei dos cossenos. Como eu começo? Eu identifico o ângulo que eu conheço, né? E eu vou começar com o lado oposto. Então, eu vou começar assim, x ao quadrado é igual. Agora, eu vou pegar os dois outros lados, né? Que é 3 raiz de 2 e o 7 e vou levar ao quadrado somando. Então, fica 3 raiz de 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Agora, menos da fórmula, 2 vezes. Esses dois lados que tem aqui que eu peguei, eu vou multiplicar eles agora. Então, 3 raiz de 2 vezes 7
vezes o cosseno do ângulo que eu tenho, que é o ângulo que está oposto a x, né? Então, é o ângulo de 45 graus. Então, vezes o cosseno de 45 graus. Bom, agora eu vou resolver o que dá para resolver, né? Então, fica x ao quadrado é igual. Aqui, quando eu elevar raiz de 2 ao quadrado, vai ficar só o 2. E raiz de 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou fazer devagarzinho. 3 elevado ao quadrado dá 9. Raiz de 2 elevado ao quadrado fica só o 2. Então, fica 9 vezes 2 aí. 7 elevado ao quadrado dá 49. Menos 2 vezes. Esse 2 aí eu vou deixar ele porque eu já sei que vai cortar com o cosseno de 45. Aqui eu posso multiplicar, né? 3 vezes 7, 21. O raiz de 2 eu vou repetir. E agora eu vou substituir pelo cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Porque aí eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, vamos organizar para a gente ver como que fica, né? 9 vezes 2 dá 18, mais 49 eu vou só repetir, menos. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Só que 2 vezes 21 dá 42. Então, fica x ao quadrado é igual 18 mais 49 dá 67, menos 42, 25. Ou seja, x ao quadrado é igual a 25. Vou continuar na frente, então quer dizer que x é igual a mais ou menos raiz de 25. Ou seja, x é igual a mais ou menos 5. Como no exercício anterior, da mesma forma, como a gente está trabalhando com medida, medida não pode ser negativa. Então, a gente exclui essa possibilidade do menos. Então, x é igual a mais 5. Então, o valor que a gente estava procurando, x é igual a 5 centímetros. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.